Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui fala com vocês é Felipe Fagundes e o bate-papo de hoje ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque nós vamos falar com vocês como fechar o ano de 2022 com qualidade. Exato. Para você que está aí na corrida de rua, está meio desmotivado, está meio desmotivada e tem uma ótima notícia para você. Esse ano ainda pode ser salvo. Esse ano ainda você pode terminar o ano com qualidade nos seus treinos de corrida. Mas para a gente falar sobre isso, tá aqui na mesa comigo junto. Fala aí, Gil. E aí, gurizada, beleza? Então, para você que está escutando e já passou do último trimestre de 2022, hoje você vai aprender o que você deveria ter feito, né? Então, e você que está escutando antes do final de 2022, fica aí que você, tem que escutar até o final, que vem bastante dica boa nesse mundo da corrida. Perfeito. E junto, fala aí, Nestor. Fala aí, pessoal. Vamos pro último ano de 12 semanas de 2022. Último, como é que é? Ano de 12 semanas. É uma metodologia que usa. Ok. Porque às vezes, já entrando no assunto, às vezes Entra. o ano ele demora muito para passar. Então, a tendência é a gente ficar procrastinando e vai deixando as tarefas mais para depois. Quando tu divide, por exemplo, um ano em 4 anos de 12 semanas, ou seja, cada trimestre, fica mais fácil de tu se organizar e estabelecer metas para aquele trimestre, porque aí o acompanhamento ao longo do tempo fica melhor. É basicamente o que a gente faz com os próprios treinos de corrida, né? A gente diminui em períodos menores para que fique mais fácil de mensurar o progresso. Então, é uma boa estratégia. Aí, já a primeira dica do nosso episódio de hoje é isso. Faça fracionamento do seu ano. Beleza, mas vamos lá. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse tópico de hoje, a ideia é fazer com que você que está nos acompanhando, para você que acompanha o Universo Corredor e estava com saudade de alguns episódios, exato, nós estávamos sumidos por aqui, mas é por um bom motivo. O motivo é que nós vamos agora com alguns episódios novos, com alguns temas bem interessantes para contribuir ainda mais com o seu treino de corrida. E se você está chegando pela primeira vez aqui no Universo Corredor, eu te aconselho você dar uma passadinha lá no @ProElite Assessoria e no YouTube, lá no ProElite Corrida de Rua. ProElite Corrida de Rua. Se você está acompanhando pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, para que você não perca nada dos nossos conteúdos, que tem muita coisa bacana nessas outras plataformas para você, beleza? Então, primeiro tópico, Guriz. Vamos partir já do primeiro ponto que o Nestor até já deu uma certa pílula de conteúdo para ele. De conhecimento, de conteúdo para a galera. Mas vamos falar um pouquinho sobre organização. Acho que a organização é um dos principais pilares que rege as principais questões dentro do treinamento de corrida. E se tratando de organização, tem diferentes formas de fazermos isso, né? Passando por ferramentas, estruturas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode fazer com que isso dê mais qualidade nesse último trimestre de treinos da galera aí que está acompanhando. Agora entra aquele momento que, sei lá, quando passou o ano, todo mundo tem aquele momento que faz aquela pressa de dizer, não, em 2022 eu prometo que eu vou correr 1.000 quilômetros durante o ano inteiro, e agora chegamos em outubro e só correu 500. Então, obviamente, agora apertou, né, para tentar fazer o objetivo traçado lá no início. Mas, como eu sempre gosto de dizer, né, o nosso caminho, o nosso trajeto nem sempre é um caminho de rosas e flores, né? Às vezes, a maioria das vezes a gente encontra espinhos no caminho. Ou seja, a gente tem que ir se adaptando conforme, né, as coisas vão acontecendo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que se você traçou um objetivo lá no começo e chegou agora, findando esse fim de ano, entrando no último trimestre, e você viu que ainda não vai atingir aquele objetivo traçado lá, a minha dica aí, então, é tentar fazer o mais perto possível daquele objetivo. Porque se você largar de mão esse objetivo agora, quando for virar de novo o ano que recomeça, a chance de você ir procrastinando cada vez aumenta, né? Então, é tentar agora fechar esse ano com chave de ouro para já iniciar o ano seguinte da melhor maneira possível. Então, claro, também não pode fazer loucura, né? Se viu que não vai chegar no objetivo, não pode atropelar as fases, mas tem que tentar fazer o máximo o que deve ser. Aí que entra o papel do treinador em organizar essas questões de corrida. Às vezes o pessoal deixa para fazer tudo quando está esquentando, falando aqui da região sul do Brasil,
Quando começou a esquentar, agora vai tentar fazer aqueles 500 quilômetros em 3 meses. Aí realmente não vai dar, aí vai ter problema de lesão e etc. Então, o nosso papel de treinador é tentar organizar isso aí. Mas a dica que eu quero dizer para quem está nos escutando e nos vendo, né? Então, é tentar fazer o máximo possível, conversar com o seu treinador, o que dá para fazer ainda para tentar, né, finalizar esse ano com chave de ouro. E um negócio que o Gil falou que é muito interessante é terminar o que a gente começa, porque senão sempre fica abrindo uma nova meta, um novo objetivo, e aquele objetivo que tu se preparou lá no comecinho do ano, que não deixou, que chegou agora no último trimestre e não tá próximo, então tu sempre vai adiando, fica aquilo lá, fica uma coisa que não tá feita, então é sempre tentar finalizar ele mesmo que não seja aquilo que tava planejado, mas ó, tentei, não consegui. Beleza, aí a gente replaneja para o próximo trimestre, replaneja o próximo objetivo, mas para a questão mental, para tua própria saúde mental, para tua autoconfiança, é interessante fechar aquilo que tu se propôs a fazer. Porque fechando, opa, pelo menos não consegui, mas eu sei que foi por isso, mas eu fui até o final. Então é outra estratégia interessante nisso aí. E pensando nisso, Guris, existem diferentes formas de a gente fazer essa organização, né? Nós aqui da ProElite, a gente usa muito o nosso aplicativo, né? Que é o SysRun, para fazer essa organização e estruturar essas metas. Então, o aluno vai lá e coloca para nós, por exemplo, que a meta dele é correr 10 quilômetros, por exemplo, correr 10 quilômetros para casa de 50 minutos. Sei lá, teve alguns imprevistos no nosso terceiro trimestre, por exemplo, o aluno teve mais trabalho, compromissos com a família, perdeu um pouco a regularidade nos treinos, o ano não está perdido. A gente tem agora o nosso quarto trimestre pela frente, a gente pode tentar correr atrás e, como o Gil disse, não deixar o objetivo para o ano que vem. Não, vamos tentar cumpri-lo ainda esse ano, ver o que é possível ajustar. E dentro do aplicativo ali, permite com que a gente consiga jogar essa meta mais um pouquinho para frente. Tem uma aba bem interessante no aplicativo que é objetivos e metas, né? Aí a pessoa clica lá, aí ela vai lá, digita, sei lá, estava para mês de agosto essa meta dele. Não deu, enfim, acontece, imprevistos acontecem, consegue jogar lá para dezembro, estrutura com o treinador e segue os treinos normalmente. Só que uma coisa importante, né? A gente falou aqui que a organização ela é importante, tá? Mas só organizar não adianta. A coisa mais linda é a gente falar aqui e dizer, não, fazer organização, fazer isso, fazer aquilo, mas se na prática as coisas não acontecerem, né? Leão de planejamento. Leão de planejamento, exatamente. Que é aquele, o famoso fala muito e faz pouco, né? Que no Sul fala-se muito dessa forma. Mas o que vocês veem assim, ó? Quais as maiores dificuldades? Quando a gente trata desse tema, não só com os alunos, mas outras pessoas que nos procuram através das redes sociais, que é, até essa semana surgiu uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e aí a pessoa me perguntou o seguinte, Felipe, o que eu preciso fazer para que eu consiga correr mais rápido meus 5 quilômetros, né? Eu venho me organizando, mas não consigo melhorar. Aí, poxa, eu fui tentar em detalhes com ela para ver o que estava acontecendo. O que faltava? Ação. Resumindo, faltava ação. Tava muito planejamento e pouco treino, vamos dizer assim. Então, a gente precisa também tratar da execução, o quanto ela é importante. Como que vocês veem essa questão de alinhar a questão da expectativa lá, traçada no planejamento, junto com a realidade que é realmente o que foi colocado em prática? Eu vejo... Bom, a própria palavra já diz, né? Então, a organização, né, nada mais é do que organizar e pôr em ação, né? Então, a própria palavra diz organização, né? Então, a gente organiza e coloca em prática. Então, organizar é uma coisa, de organização é tu organizar e colocar em ação, né? Então, a própria palavra já diz. O Felipe tocou no assunto sobre o aplicativo ali, organizar as metas, etc. A gente também tem que se abraçar na ciência em relação a organizar essas metas, né? Então, você que tem meta, sei lá, de quer fazer uma meia maratona e botou lá no início do ano, queria fazer a meia maratona até o fim do ano e ainda não conseguiu treinar para isso, né? Então, por exemplo, o Colégio Americano indica ter feito pelo menos de 6 a 9, 10 km durante 10 meses para conseguir, então, ir para uma meia maratona. Então, a gente tem que se abraçar na ciência para conseguir fazer essa meia maratona boa. O que não adianta tentar assim, desses 6 a 9, 10 km eu consegui fazer 4.
Mas não importa, eu botei no meu caderno que eu vou fazer esses 21 e eu vou de qualquer jeito. Então, esse não é uma boa ideia, né? Então, tem que organizar, tem que pôr em prática, mas não de qualquer jeito, né? Então, tem que ter um certo, né, um certo respaldo, e a ciência está muito bem colocada aí para nos ajudar nisso aí. Então, muito cuidado na hora daquele planejamento que você fez, e também na hora de botar em ação, às vezes coloca muito em ação sem ter organizado antes. Então, é tentar fazer esse equilíbrio entre organizar e colocar em prática. Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Essa questão das metas tem que ir com cuidado também. Talvez tu tinha planejado fazer, sei lá, 15 provas ao longo do ano, 1, 2 provas por mês, enfim, aí tu não fez essas provas por algum motivo, ou tu tinha se programado para correr um 5 km sub-25, e aí tu não conseguiu fazer isso até agora, só que tu tá correndo a 5,40 os 5 km. Então talvez tu não vai conseguir chegar isso até o final do ano, dificilmente. Tem que ter um pouco de realismo na meta para não deixar colocar algo muito absurdo ou fazer algo que teu corpo não vai suportar. Porque pensa que, embora a gente tenha esse último trimestre e seja legal cumprir, tu ainda tem mais uma longa vida pela frente. Então, tu querer apressar esse processo agora, fazer a meia maratona, sendo que tu nem correu 10 km direito, só vai fazer com que talvez tu venha se lesionar ou tu estresse muito mais o corpo, que ele já vem estressado de todo ano. A gente sabe que esse último trimestre, normalmente o pessoal tá só pelas férias, já vem cansado do ano, já vem toda a carga de trabalho, as outras coisas que aconteceram. Então, talvez não seja uma estratégia interessante. Tem que ir com calma, sempre avaliando essas metas para sejam metas sustentáveis, metas alcançáveis e que não vá comprometer o teu desempenho ou a tua própria saúde. Porque a gente sabe que o melhor método de treino do mundo é a consistência, né? Então, quanto mais você conseguir treinar ao longo do tempo, melhor você vai ficando. Que é o caso ali que o Felipe também tinha citado da caixinha de perguntas dele, né? Que não consigo melhorar meus 5 km. Olha, vai precisar de mais tempo, mais treino, lapidando, os intervalados, o longo e assim sucessivamente vai alcançando. Mas não tá perdido. Ainda tem 12 semanas, dá para evoluir bastante nesse último trimestre. Exato. E até eu particularmente gosto muito, ainda entrando nesse tópico aí, de fazer esses planejamentos em intervalos de 3 meses, ou seja, 12 semanas, né? Então, eu gosto muito desse planejamento porque permite que a pessoa tenha uma visibilidade do início e o final, né? Tipo, quando a gente vai iniciar e quando aquele ciclo vai finalizar ali. E aí eu tento sempre trazer para alguns alunos que gostam de escutar isso, né? Porque tem gente que diz, não, Felipe, eu prefiro não saber o que eu tenho para treinar. Eu prefiro não saber o que eu tenho pela frente. E aí cada um tem uma característica, cada um tem um desejo, vamos dizer assim. Né? Tem gente que gosta de ir para o treino e saber o que tem para fazer naquele dia. Tem gente que prefere chegar para o treino, na hora do treino e descobrir o que tem para fazer. Quem são vocês falar nisso? Quem vocês são aí? O que vocês gostam? Eu gosto de saber o que eu tô fazendo, de saber aonde eu tô indo. Olha, eu também gosto e já digo, tem a característica de chegar na hora, descobrir na hora do treino. Mentalmente é melhor tu saber antes e se preparar, porque tu já cria uma consciência psicológica daquilo que tu vai enfrentar. É a mesma coisa que se tu estiver numa prova e tu não sabe o percurso da prova e chega aquela subida no último km, isso vai te desmoralizar. Então tu saber e entender o que vai enfrentar já cria um ambiente propício no teu cérebro para enfrentar aquele desafio. Então, na questão até de rendimento, é melhor saber antes. E aí, nesse cenário, eu gosto muito de tentar, para quem gosta dessa forma de visualizar, é mostrar, olha, vamos se preparar para uma determinada prova, o que vai acontecer nessas próximas semanas? Olha, essa semana vai ter um pouquinho mais de volume, né? Daqui 2, 3 semanas vai ter um pouco mais de intensidade, então já se prepara. Fortalecimento, a gente tem que dar uma atenção a mais ali, vai ter que fazer 2 vezes na semana fortalecimento, dar uma atenção a mais para exercícios assim, assado. Então, dá essa visão geral para que a pessoa ela crie esse estado mental muito mais preparado e fique mais pronto para aquelas tarefas que vem pela frente.
Assim, como nem todo mundo responde da mesma forma, né? Existem pessoas e pessoas. Eu quero saber depois da galera também que estiver acompanhando, nos mandar depois que assistir esse episódio, quem é você nos treinamentos? Você é aquela pessoa que gosta de saber o que tem pela frente ou aquela pessoa que, poxa, assim, prefiro nem saber o que eu tenho de treinamento, o que eu tenho de planejamento. Prefiro, assim, ó, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Mas, guris, esse ponto, né, ainda se tratando de quando a gente pensa nessa reta final de ano, além de organizar, de colocar em ação, tem uma coisa muito importante que são, principalmente, como a gente falou ali anteriormente, que ao longo do ano surgem alguns imprevistos, né? Quando a gente trata de imprevistos, eu gosto de sempre dizer para os alunos o seguinte: olha, dedica aquele horário para você treinar, para você cuidar da sua saúde, para você investir na sua qualidade de vida, investir nos seus treinamentos. Você está investindo na pessoa mais importante desse mundo, que é você. Mas beleza, imprevistos acontecem, situações do dia a dia, família, trabalho, acontecem. Como que vocês lidam normalmente assim com aquela situação da equipe? Poxa, a pessoa não conseguiu treinar durante toda a semana e depois ela quer acumular treinos, por exemplo, no final de semana. Vou treinar sexta, sábado e domingo. Tem como eu fazer isso? Como que vocês normalmente sugerem? Como que vocês poderiam, assim, a gente poderia trazer um pouco mais de clareza para aquela pessoa que está nos acompanhando, está com a agenda meia corrida e ela não sabe o que fazer. Ela não conseguiu treinar na segunda, na terça e na quarta, ela mais semana. Vocês acham que é a melhor opção? O que vocês acham que a gente pode ajudar com essa organização, com esse planejamento e estruturação dela aí? Olha, se a pessoa tiver 3 sessões de treino, né? Ela não conseguiu treinar durante a semana. E aí vai ficar para treinar na sexta, sábado e domingo. Aí, se ela tiver um treinador, tem as sessões chaves, né? Existem treinos mais importantes na semana, que a gente chama de Q1, ou qualidade 1, ou o principal treino da semana, que aquele ali é o objetivo. Então, esse tem que ser a prioridade. Faria ele na sexta, descansaria no sábado, e aí faria um outro treino no domingo, um pouquinho mais longo, dentro assim. Mas os 3 treinos pode ser que acumule muito cansaço. E se a pessoa não conseguiu tempo para fazer esses treinos durante a semana, significa que os dias dela foram muito corridos. Talvez essa pessoa já não tenha descansado muito bem durante a semana, ela tenha tido mais atividades e coloque mais essa sobrecarga no fim de semana. Pode não ser a melhor estratégia. Então eu faria 2 treinos, um na sexta e no domingo, para já também poder começar outra semana, se ela treinava segunda, quarta e final de semana na outra, para também não atrapalhar os treinos da próxima semana, porque não é aquele um treino que perdeu que vai fazer, porque aquela sobrecarga concentrada ali pode ser que prejudique os outros treinos. Então eu faria essa divisão, assim, tentar saber qual é o treino mais importante na semana, fazer ele antes e depois fazer um outro treino complementar aí, um dia depois. Ótimo. A palavra compensar ali, a gente já sabe que não se compensa nada, né? Então, compensar tá errado. Compensar não dá. Então, tu falar que a pessoa vai ter o mesmo resultado de que se ela tivesse feito no dia certo, não dá. Não é a mesma coisa. Dá para tentar deixar vamos dizer assim, o melhor possível, né? Mas não vai ser a mesma coisa. Mas aí vai me perguntar, é melhor então não fazer nada. Também não, é melhor fazer um pouco, né? Ou fazer o que der. Então tem que ter de novo, voltando na palavra equilíbrio, né? O equilíbrio entre a grande chave. Então, tu saber que não pode ser tudo de uma vez só, né? Então fazer um pagamento único ali dessas 3 vezes, não dá, né? Vai sobrecarregar demais. Também não pagar nada, também não é o ideal, então é tentar manter um certo equilíbrio. Então sempre procurar um profissional se você não tem esse ajuste, né, para indicar o que é melhor, depende em que fase de treinamento você está, depende quem é você, depende aonde você quer chegar, então depende de inúmeros fatores para organizar o que deve ser feito. Mas de uma maneira bem geral é tentar não sobrecarregar. É aquela velha história também que a gente conhece da área fitness quando vai chegando pro fim do ano, né? Então a gente vem saindo daquele momento agora pós-inverno na região sul e sudeste do Brasil aqui, aquele momento pós-inverno em que normalmente as pessoas tendem a ingerir mais calorias, porque se tá mais frio, tu quer mais calor pro teu corpo necessita de calor, então tu ingere mais calorias e consequentemente, né, tu ingere mais calorias, fica mais difícil de praticar exercício, consequentemente tu tende, né, a ganhar mais peso. E aí quando chega
naquele momento que diminui o frio e que vai chegando o calor, você coloca aquela roupa mais justa, mais, né, mais, vamos dizer, deixa as partes mais de fora, assim, pernas, braços, já começa a ver que, né, que acabou, né, deixando um pouquinho para trás. E aí quer pegar esses meses que ficou todo de inverno sem fazer nada, quer compensar em 3 semanas, né? Então também não dá, né? Então não tem como tirar 3 meses em 3 semanas. Então, basicamente é um processo que recomeça todo mundo. Então, esse mesmo exemplo de um microciclo que foi falado dessa semana para não atropelar, também serve para um mesociclo, né? Que também não dá para atropelar quando é em meses, tentar atropelar em semanas, né? Então, o processo ele tem que ser vivido e explicado. Por isso a nossa importância aqui dos treinadores falando, a gente tentar levar essa informação para mais pessoas, que é de ter uma organização e por profissionais da área, né? Então a gente está aqui para auxiliar quem está precisando. Então só mandar uma mensagenzinha aqui nos comentários, falar como que você tá, o que que você vai fazer, se você tem dificuldade nisso, naquilo, não conseguiu treinar nos últimos meses e quer tentar melhorar, então você pode deixar aqui embaixo que a gente vai dar um jeito de responder. Lembrando que o processo importa e o melhor método de treino, como o Gil falou, é a consistência. Então, não adianta querer concentrar tudo numa semana só, em 2, 3 dias, sendo que tem mais todas as outras semanas para serem feitas. Consistência, pessoal, consistência. Consistência é a palavra. Consistência é a palavra. E até era falando nisso, até que eu estava já preparando para nós entrarmos. Porque assim, o que normalmente a gente vê muito ao longo do ano, né? A falta de consistência. Por quê? Quando a gente pega a temporada como um todo, muitas vezes nós temos dentro de um cenário geral, a pessoa que está nos acompanhando, se ela parar para analisar o mercado dela, por exemplo, ou aonde a setor que ela trabalha, dentro do setor com os colegas onde ela trabalha. Se ela analisar bem, se ela olhar para o colega ao lado, ela vai ver o quanto aquele colega, por exemplo, ele tem às vezes 1 mês, 2 meses de alto rendimento, alta performance, e aí tem 1, 2 meses de queda, às vezes falta trabalho por estar doente, não consegue render a mesma coisa, e assim passa o ano inteiro assim. Na corrida, no esporte, não é diferente. A gente tem esse ano às vezes conturbado, um ano às vezes com algumas coisas, e aí falta um pouco de consistência. E aí, pensando nisso, é uma das coisas que eu mais vejo com que acarreta ou que prejudica o desempenho de grande parte dos corredores, a falta de consistência. Pensando nisso, eu separei aqui algumas coisas que, vamos dizer, que melhora a consistência do corredor, que melhora a persistência dele, consequentemente, nos treinamentos. A primeira delas é alinhar-se às suas expectativas com a realidade. O que seria isso? Eu colocar objetivos que sejam atingíveis nesse período. Então, eu alinhar minha expectativa e realidade. O segundo deles é eu colocar essa meta, esse objetivo, ele apoiado junto com alguém. O que seria isso? Se você está treinando aí por conta, provavelmente a chance de você desistir no meio do caminho ela se torna muito grande porque você criou aquele objetivo, mas você não compartilhou com nenhum treinador, ou com um amigo, uma amiga, e você acaba muitas vezes, ninguém sabe, ninguém tá comigo nesse processo, então eu vou acabar que se não aconteceu, beleza, só eu sei e vida que segue. Agora, quando você compartilha, por exemplo, com o seu treinador ou com alguma pessoa que você gosta muito, que te acompanha nesse processo, a chance de você desistir ou de perder a consistência se torna muito mais difícil. E isso acontece muitas vezes com nós mesmos, né? Aqui entre nós, a gente é muito de compartilhar nossos objetivos, de falar com os alunos, de falar entre nós também. Isso faz com que a gente se mantenha mais motivado. Inclusive, isso aconteceu, por exemplo, no meu processo da meia maratona. Vinha com vários treinos, dificuldade em alguns treinos, estava no processo do mestrado ali, mas de ter criado aquela meta, inclusive no podcast, em outros episódios eu compartilhei com a galera, fez com que muitos treinos, quando dava vontade, assim, poxa, hoje eu vou falhar aquele treino, hein? Não, vamos lá, a meta está ali, a meta está compartilhada, a meta está apoiada junto com outras pessoas. Então essa é a segunda dica. A terceira delas
faça parte de uma comunidade, onde essa comunidade ela esteja em comum pensamento, em comum vibrações. O que se trata disso, né? Se trata de quando a gente está num ambiente onde ele propicia muito mais essa mentalidade, essa mentalidade positiva de acordo com aquela meta, se torna muito mais fácil. Se você está numa roda de amigos, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e você tem que treinar no sábado de manhã, e nessa roda de amigos apenas você treina, a chance de você sair tem muito mais dificuldade de se desligar daquele momento, ou até mesmo ser o mais julgado por estar saindo, porque, olha, vai sair essa hora, vai sair 10 horas da noite, porque no outro dia tem que correr. A chance de você ser julgado e muitas vezes acabar, desistindo é grande. Então, estar num ambiente onde outras pessoas você compartilha das mesmas ideias facilita muito. Então, às vezes, você está naquele ambiente com aquelas pessoas onde elas não compartilham a mesma ideia, mas no WhatsApp lá tem aquele grupo das pessoas mandando: e aí, amanhã treino confirmado às 7 horas da manhã, e vamos lá, todo mundo? Então, esse ambiente faz com que você se mantenha muito mais motivado e focado nos treinos. Consequentemente, a consistência vai lá em cima. Duas frases para exemplificar isso que o Felipe falou, uma bem velha e outra bem nova. A bem velha é: diga com quem você anda que eu direi quem você é. Então essa é a mais clássica já ouviu falar de mãe, vó, alguém já falou isso aí em algum momento, tio, né, já falou isso aí. E a outra é que, então, se você quer ser tubarão, então ande com tubarões. Se você quer ser sardinhas, ande com sardinhas. Ou seja, se você quer correr e bem, tem que se cercar de pessoas que corram bem. Se você não quer correr, se cerca de pessoas que não querem correr. Então, o objetivo que você traçou, ele está diretamente ligado no local em que você vive, né? Então, isso acontece. Isso não é uma regra, né? Então, isso é o que acontece com a maioria das pessoas, não? Às vezes você pode estar cercado de pessoas que não correm e mesmo assim conseguir correr, né? As exceções existem, né? Então, a comunidade, o local que você vive diz muito sobre você, mas não diz tudo, né? Então, lembrando que a capacidade de você dizer que você vai fazer ou não é exclusivamente de cada um. Mas o ambiente ele tem um papel muito importante em todas as nossas decisões, comportamentos, até a própria forma de falar, a própria forma de se comunicar, depende muito do ambiente. Mas o que eu queria fazer, a confissão que eu queria fazer aqui, é que já utilizei muitas vezes o falar. Tô com treino com os meus alunos no comecinho da manhã, e aí eu sei que o treino é difícil no final da tarde, aí eu comento: tem tal e tal treino para fazer. E aí eu vou usando os próprios alunos que eu tenho treino depois, porque aí eu sei que eu vou me motivar, porque depois eu vou postar no Instagram e coisa, e eles vão me cobrar depois, ou no outro dia que eu vou ter treino com eles, eles vão ver: fez o treino aquele dia, como é que foi? Tal, porque também tem essa cobrança, entre aspas, reversa. Então isso é muito bom, tu fazer um compromisso público para realizar. Muitas vezes esse compromisso público de vocês, por exemplo, dos nossos alunos, é feito conosco. Então a gente passa para eles fazem o compromisso que vão fazer, e eles têm que fazer porque eles firmaram esse compromisso com nós. Então isso é muito interessante. Tá aqui feita a minha confissão. Então o que a gente quer dizer para você que tá nos escutando aí, ainda não conseguiu pôr em prática o que você colocou desde o início do ano, ou vem capengando, vamos dizer assim, conseguir esse objetivo, então venha treinar com a gente, né? Então, nós aqui, treinadores, né, estamos aqui no podcast do Universo Corredor, mas a gente é assessoria para elite aqui diversificada entre nós três, e a gente sim quer e pode ajudar você. Então, você que está com um pouco de dificuldade, não sabe o quanto tempo você está parado, até onde você pode chegar, então a gente pode ajudar vocês. A gente tem inúmeros testes que a gente pode ver como que está o seu atual condicionamento físico. Esses testes também vão conseguir dizer até onde você pode chegar, né? E com uma série, então, de perguntas de organização e etc., a gente pode, então, dizer se isso é palpável de você ainda conseguir fazer esse objetivo agora, né? E o que eu sempre gosto de dizer, talvez se não for feito agora, o treinamento ele nunca é perdido. Ele é que nem o estudo, né? Então, conforme você for estudando, você nunca vai, como é que eu vou dizer, você vai ficar mais burro, né? A tendência é que você estude e fique cada vez mais inteligente. Então, o treinamento também.
Então o treinamento ele nunca é perdido. Então conforme você for, vamos dizer, vamos falar aqui de uma maneira bem que você entenda, conforme você for ganhando fôlego, a tendência é que você não perca aquele fôlego. Então o processo do treinamento ele é sempre contínuo. Então se você treinar agora, mas não dá para chegar no objetivo ainda esse ano, você vai fazer uma base pro ano que vem. Então o treinamento ele nunca é perdido. Então guarda essa frase, né? Já coloca ela aí já visualiza ela, já escreve ela em algum lugar aí para você, né, fechar esse ano com chave de ouro. Consistência. Consistência é a palavra-chave. Perfeito. Então, gurizes, já acho que vamos para a reta final desse episódio. E assim, para todo aquele acompanhador ou aquele nosso parceira aqui de episódios do Universo Corredor, fica aquele nosso puxão de orelha para você que está aí falhando os treinos, para você que está treinando com pouca consistência, ou para você que está treinando com muita consistência, fica nossos parabéns. Se você atingiu suas metas ao longo desse 2022, fica nossos parabéns. Mas lembrando, 2023 está logo ali e a gente gosta de... Tem uma frase que a gente colocou, que a gente carrega aí no pulso, que é: se não há desafio, não há transformação. Então, desafie-se aí para o seu 2023, ou então ainda cumpra seus desafios no 2022, beleza? Por isso, algum recado final? Continuem treinando e lembrando que ainda dá tempo de cumprir os objetivos, ainda dá para alcançar. São 3 meses e 3 meses dá para fazer muita coisa. Muita coisa. O que eu faço para começar a treinar? Então, o que eu faço para melhorar os meus treinos? O que eu faço então para ver se eu consigo fazer alguma coisa esse ano, criar uma base então para o ano que vem? Então, né? Você pode deixar aqui nos seus comentários o seu nome. Você pode entrar então no @ProElite também e mandar uma mensagem inbox. Ele diz assim: eu tenho dúvidas sobre o meu treinamento, eu quero fazer uma avaliação. Essa avaliação ela é gratuita, então se você quiser fazer essa avaliação, você entra em contato, manda uma mensagem. Ela também pode ser feita de forma online, então mande uma mensagem ali para @ProElite Assessoria. Diz que você ouviu aqui no podcast, que você quer fazer uma avaliação para ver como é que está o seu condicionamento físico. É uma avaliação que você que está no completo zero pode fazer, para você que está parado há 3 meses também pode fazer, porque o que eu sempre gosto de dizer, se você quer chegar em algum lugar, a gente precisa saber aonde você está. Então a gente precisa saber aonde você está para dizer até onde você consegue chegar. Então, se você está parado há 3, 4 meses, nunca correu, mas já faz um ano que está parado, então sim, você pode, né? Você consegue, você só precisa tomar a decisão de dizer assim: não, eu a partir de agora eu vou usar esses 3 meses final para mudar a minha vida. Então, mande uma mensagem lá no @ProElite Assessoria que a gente vai dar um jeitinho para você começar. Desculpa, pra você terminar o 2022 muito bem e começar o 2023 melhor ainda. Melhor ainda. Show de bola. Por isso, então, fechamos mais um episódio por aqui. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já sabe, né? Não esquece de nos mandar aí como foi a sua experiência. Para nós é muito importante. E qualquer dúvida, sempre mandar lá no @ProElite Assessoria, que lá a gente pode ser, que daqui a pouco se torne um tema do nosso episódio aqui do Universo Corredor. Joia? Um forte abraço a todos, até mais e valeu! Valeu, pessoal! Consistência.